Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: adoro desenhar tela no Flutter, mas não me sinto confortável com as propostas de gerenciamento de estado desse framework. São muitas opções, eu não sei o que aprender primeiro. Daí o meu conselho para essa pessoa foi: aprenda todas. Calma, antes de você me xingar, presta atenção. Imagina aí, se você soubesse todas em gerenciamento de estado, o quanto de tempo que você economizaria. Imagina aí o quão você seria requisitado no mercado, porque você conhece todas as approaches possíveis existentes no Flutter, inclusive existentes em outros frameworks como React Native e KMP. E aí você deve estar se perguntando quantas horas você vai demorar para aprender todos e tudo mais, ou perguntas como: qual approach que eu tenho que aprender primeiro? É o Block, é o MobX? Eu preciso aprender alguma coisa primeiro? O que mais está sendo usado no mercado? E se eu falasse para você que existe uma forma de você aprender todos os gerenciamentos de estado de uma vez, apenas aprendendo a base, basicamente a fonte que todos os gerenciamentos de estado consomem? Se você aprender a base, você aprende todos. Esse é o segredo. Então hoje nesse vídeo eu quero te explicar os 3 princípios básicos que todos os gerenciamentos de estado utilizam, não só no Flutter, mas em outras plataformas como React Native, KMP, qualquer uma. Você vai aprender tudo aqui. Então não tem mais desculpa, depois desse vídeo você vai ter que dominar qualquer gerenciamento de estado e com certeza você vai tirar de letra qualquer entrevista de emprego que fale sobre esses assuntos. Preparado? Então bora! Agora eu quero que você pense em um consumo de API simples. Por exemplo, indo na internet através de um serviço e pegando alguns pokémons, em nome de Pokémon. Você vai precisar de 3 variáveis para representar isso aqui na sua tela. A primeira que é o isLoad, que é um booleano representando se está em forma de load ou não. A segunda é o erro, já com uma string, né? Você pode colocar aqui representando qual erro que deu para aparecer na tela. E a terceira variável é basicamente a lista de pokémons, que vai ser mostrado igual eu estou mostrando aqui na direita. Perfeito? Então, agora a ação, que é esse get Pokémons, ele vai basicamente gerenciar o estado da minha tela. Porém, agora a gente vai ver o primeiro princípio para o gerenciamento de estado. Isso já está acontecendo aqui. Nota que o build eu estou recebendo, perguntando através de um if, qual o estado que está alterando. Se o load for true, então eu basicamente adiciono ao body um circular progress indicator. Se o erro for diferente de vazio, então ele mostra o erro aqui na tela. Se os pokémons, a lista de pokémon for vazia, então vai mostrar um botão em que vai perguntar, né? Tu vai botar aqui, toque aqui para ele poder carregar, e se der tudo certo, se tiver pokémon, então basicamente ele imprime essa lista na tela com o listview.builder. Pega essa variável body que eu preenchi aqui e joga no scaffold aqui embaixo. Clicando aqui no botão, né? Os botões estão sempre chamando para o get pokémons, que seria essa ação aqui. Quando eu clicar no botão, ele vai fazer o quê? Ele vai primeiro alterar o estado, modificando o isLoad para true e o iserro para vazio, porque pode ser um erro. Depois, em um try-catch, ele vai verificar, pegar na internet ali todos os pokémons. Após isso, com o setState, a gente vai aqui juntar os pokémons locais nos pokémons globais, né? E alterar também o isLoad, fazendo com que altere a tela com essas informações. Se der erro, então nós temos aqui um setState para esse camarada também, para adicionar o erro aqui nele, a string do erro. Com isso, se eu clicar no botão toca aqui, ele vai para o estado de load e depois aparece na tela. Isso aqui é o primeiro passo para o gerenciamento de estado. E é mais referente a esses 3 caras que estão aqui em cima, ó. O isLoad, o erro e o Pokémon. Essas 3 variáveis representam o primeiro princípio da base, que é a representação do estado. As propriedades, elegemos 3 para representar o estado. Isso sempre vai ter. Show de bola? Guardem isso aí que a gente vai voltar para isso aqui no futuro. Agora, uma das coisas bem comuns que nós temos na programação é a necessidade de separar em camadas. Esse código aqui que está gerenciando o estado da tela, tanto a parte da representação que já vimos e a parte da ação, seria interessante estar em uma nova camada, visto que nós já fazemos isso aqui com o serviço. Tudo que é consumo de API, nós colocamos em uma nova classe. Então, devemos também criar uma classe apenas para gerenciar estado. Essa classe aqui nós iremos chamar de Controller ou Store, mas nesse caso eu vou chamar de Store. Então seria Pokémon Store, onde nós iremos colocar a representação do estado, deixa eu criar aqui a classe, e a ação que vai ser executada nesse estado. Agora na nossa view, nós apenas precisamos chamar a Store,
que é basicamente a forma que nós estamos armazenando essa representação de estado. E basicamente isso aqui é o coração do gerenciamento de estado. É a segunda base para a gente fazer isso aqui. Gerenciamento de estado nada mais é do que a maneira que nós armazenamos o estado. Nós escolhemos armazenar esse estado dentro de uma classe separada chamada Story. Nós estamos criando uma maneira de gerenciar estado. Então, esse é o segundo princípio. Isso aí deve ter explodido sua mente, né? A forma de armazenar o estado na aplicação, a maneira, o padrão. O Block tem um, o Mobex tem outro, o Triple tem outro, mas todos eles escolhem um padrão para armazenar o estado. Todos eles têm um lugar que eles vão colocar essas representações de estado que nós estamos fazendo aqui. Agora, o próximo princípio, ele é o mais importante. É basicamente o que junta tudo, o que faz tudo isso fazer sentido. Então aqui nós criamos outra camada para nos ajudar a gerenciar o estado. Uma maneira que eu coloco essas propriedades. Mas notem que nós não temos setState aqui dentro, nós não temos em contato com a nossa view. Então, nós precisamos de uma forma de informar a view quando as propriedades que representam o estado forem alteradas. Para isso, nós precisamos de reatividade. Mas o que é reatividade? Para termos uma reatividade, o nosso objeto precisa registrar ouvintes e poder propagar qualquer informação que ele queira para os seus ouvintes. Imagina que o teu objeto é uma estação de rádio e os ouvintes basicamente sintonizam na frequência dessa estação para ficar escutando os dados que essa estação está mandando. E aí você escuta uma música ou qualquer outra coisa no teu aparelhinho de rádio. É exatamente isso que é reatividade. O Flutter já conta com duas reatividades nativas no seu SDK. A primeira reatividade é as strings, que vem diretamente do Dart, e a segunda foi construída pela equipe do Flutter, que são os listenables, ou talvez você conheça como Change Notify ou Value Notify. Nós iremos utilizar o Change Notify para esse exemplo. Então, transformar o nosso Pokémon Store em uma reatividade é bem simples, basta herdar de Change Notify e pronto. O nosso objeto já ganha dois métodos bem bacanas, um para adicionar ouvintes e o outro para notificar ouvintes. Com isso, nós podemos fazer isso aqui, ó, em vez do setState, eu mudei aqui esses estados. Agora eu tenho que informar os nossos ouvintes. E basicamente eu tenho o método Notify Listeners, que é exatamente a tradução, notificar ouvintes. Vamos fazer isso também nas outras propriedades aqui que representam estados. Logo após a sua mudança, vamos colocar o Notify Listen, tanto na parte aqui do caminho feliz, quanto aqui no caminho de erro. E perfeito. A nossa reatividade está pronta. A gente já está notificando os ouvintes. Agora, só precisamos registrar os ouvintes, que serão os nossos widgets. Primeiramente, vou corrigir esse erro, já que todas as propriedades estão dentro do Store. Com esses dados corrigidos, nós precisamos registrar esse widget como um ouvinte da nossa Store. Para isso, a gente tem duas maneiras de fazer. A primeira delas é registrando diretamente no objeto, aqui no initState, por exemplo. Quando a gente iniciar o app, vamos chamar aqui o Store e colocar um método addListener. Isso significa que toda vez que for chamar aqui o Notify Listener, ele vai disparar essa função aqui para a gente. E o que a gente quer que dispare quando a nossa Story notificar o nosso ouvinte aqui? A gente quer que chame basicamente o setState. E a nossa aplicação, ó, funciona igual, alterando os estados e vai informando, ó, o nosso build. Porque toda vez que ele chamar o Notify Listen, ele vai chamar esse addListener aqui, que chama o setState, e vai alterar. A segunda forma é usar um widget específico para assinar nessa reatividade. Como, por exemplo, o Listenable Builder. Basicamente, aqui dentro eu vou retornar a partir de agora, Listenable Builder, o qual eu recebo o Listenable, que basicamente é a minha Store, e depois eu tenho um Builder aqui dentro. Porque toda vez agora que a gente receber uma notificação, ele vai chamar o Build. Então, é aqui dentro que eu irei retornar o meu widget aqui do Scaffold. E toda essa parte aqui também vai ficar aqui dentro do nosso Builder, que é o que vai ser chamado novamente. Com isso, quem toma agora a ação de rebuildar é apenas esse dado aqui, essa parte do código aqui específica. E o Listenable Builder vai assinar o Story pra gente. Show de bola? Com isso, o nosso widget nem vai precisar ser stateful. Nós só iremos precisar do stateful se realmente formos utilizar initState ou dispose para qualquer outra coisa. Se não, ó, isso aqui já vai ser o suficiente, um stateless. E a nossa aplicação vai estar funcionando da mesma forma. Olha aqui, apertando e funcionou. Esse é o terceiro princípio base do gerenciamento de estado, que é a distribuição do estado.
Quem faz a distribuição desse estado para os vários widgets que o leem? Basicamente, é a reatividade. Então, em todo gerenciamento de estado, nós iremos representar o estado, ter propriedades que representam esse estado. Nós também teremos que gerenciar esse estado, no caso, escolher a forma que nós iremos armazenar essas propriedades que representam o estado. E a terceira aqui é a forma que nós iremos distribuir esse estado. Alguma reatividade que faz isso normalmente, beleza? Agora vamos falar de novo do primeiro princípio base, que é a representação do estado. Muitas das vezes, nós queremos representar o estado com as propriedades dessa maneira. Algumas pessoas preferem utilizar um design pattern chamado state pattern, que é basicamente criar uma classe onde terá essas propriedades. Com isso, nós teremos apenas uma propriedade que representa o estado e essas 3 propriedades aqui estarão dentro desse novo objeto que a gente vai criar. Vou dar um exemplo aqui agora. Vou criar o Pokémon State para a gente fazer isso aqui. Criado o arquivo, então o padrão basicamente me obriga a criar uma classe e dentro dessa classe eu vou ter essas propriedades aqui. Eu também posso trabalhar com imutabilidade, receber esses dados de fora também. Então posso criar construtor. Sempre gosto de trabalhar com parâmetros nomeados. Para mim é bem mais legal. Também gosto de criar alguma factory padrão, né? Geralmente eu gosto de criar uma factory empty para iniciar vazio, né? Ou pelo menos com algumas coisas padrões, né? Em que a gente costuma utilizar. Então, ó, agora como estamos com objeto imutável, para nós alterarmos, em vez de ficar criando toda instância, toda hora, nós podemos usar o padrão copyWith. E tá aqui, né? Então, normalmente, os padrões de gerenciamento de estado gostam muito de utilizar o state pattern. Dessa maneira aqui, criando uma classe e colocando as propriedades dentro dela. Lá dentro de onde a gente vai gerenciar o estado de fato, nós apenas precisamos criar uma propriedade em vez de 3. E aqui eu até vou usar aquele empty que a gente criou ali anteriormente. Então, ó, dessa maneira. E aqui no caso vai ser uma variável, né? Porque vai ser um estado mutável. Então agora eu posso representar esse estado com copyWith, né? Alterar esse estado com copyWith. Aqui, por exemplo, o erro vai ser vazio. E o isLoad vai ser true, que é quando ele entra realmente em load. Aqui embaixo, quando ele recebe os pokémons, no caso, então, o isLoad, ele vai para false. E nós adicionamos aqui os pokémons que vêm lá do serviço. Show de bola? Então, ó, nota como o código vai ficando mais organizado aqui dentro também, né? Então, às vezes parece que é uma dificuldade que o pessoal coloca mais, mas depois que você se acostuma com isso, você percebe o quão fácil isso é. E agora a parte do state, né? A parte do erro. No caso, eu vou simplesmente adicionar o erro dessa maneira. E aqui temos já o nosso gerenciamento de estado utilizando o state pattern, essa classe aqui que a gente está trabalhando. E agora lá na nossa view, em vez da gente pegar diretamente da story o estado, pegar o estado diretamente da propriedade state. Com isso, eu não acesso diretamente do story, sim do state. A nossa aplicação já está alterada e você vai ver que está funcionando da mesma maneira também. Então isso é uma alteração do primeiro princípio que a galera gosta muito de utilizar. E existe uma outra vertente, mas isso fica a cargo mesmo de você querer utilizar, porque realmente você tem que saber um pouco mais de orientação a objetos, porque essa segunda forma de usar o state pattern vai fazer você utilizar polimorfismo. Você vai ter que entender a parte de abstração, os conceitos de PO, vão ter que estar um pouco mais dentro dos seus coraçãozinhos. Mas basicamente é você ter uma classe pai e todos os estados forem outras classes filhas. Isso é uma outra forma que a galera utiliza de gerenciar estado, mas lembra que isso é opcional. Pokémon State vai ser uma classe selada. Uma classe selada é basicamente uma classe abstrata que só pode ser implementada dentro do seu próprio arquivo, né? E a gente quer limitar realmente que só os filhos que estejam dentro desse arquivo implementem Pokémon State. Isso aqui é uma coisa legal. E agora, os outros estados, inclusive o estado vazio que eu posso criar, vão ter que ser classes filhas. Então eu posso botar aqui emp, que herda ou implementa de Pokémon State. E pronto. Assim eu faço com os outros estados também. Inclusive estados comuns, como o estado de load. Aqui, por exemplo, que não tem nada para representar. Mas agora quando a gente chega aqui no estado de erro, por exemplo, nós podemos adicionar uma propriedade aqui dentro. Uma propriedade que represente a mensagem, né, de erro. E aí colocar um construtor específico para ela. E o estado de getted aqui, nós podemos colocar essa lista de Pokémon, onde basicamente vai representar tudo que é o estado de sucesso e o que representa é só essa lista aqui por enquanto, né? Removendo aquela nossa versão, essa aqui seria a versão do state pattern, o qual nós utilizaríamos polimorfismo. E qual a vantagem disso aqui? Vamos ver aqui na prática se realmente tem alguma vantagem. Agora que o nosso estado, ele tem que ser o do tipo pai,
para ele poder receber os filhos aqui. Como eu espero o tipo pai Pokémon State, eu posso receber qualquer instância do seu filho, como por exemplo, o EMP de Pokémon State não daria erro. E agora aqui dentro, nos outros estados, por exemplo, esse estado aqui que vai ser o estado de load, eu posso simplesmente instanciar o estado de load e vai estar funcionando também. E você já deve estar pensando assim, ué, mas como isso é possível? 2 instâncias diferentes da mesma propriedade? Vamos continuar aqui. Agora o nosso estado de sucesso, essa lista de Pokémons aqui. E o estado de erro vai receber a instância do Error Pokémon State. Olha que bacana, né? Isso aqui que você está vendo, de uma propriedade, ser do tipo pai aqui, está recebendo instância de várias classes, funciona porque nós estamos esperando a classe pai e qualquer instância que implemente a classe pai vai poder ser recebida nessa propriedade também. Mesmo que se for realmente com nomes diferentes, a propriedades e instância diferente. O nome disso é inversão de controle. Isso aqui é muito utilizado. Para você saber como funciona isso, você tem que entender um pouco mais de programação orientada a objeto, mas aqui você eleva a organização do estado a outro nível. Você tem que ver também se é necessário para o seu projeto fazer esse tipo de organização. Mas nota como fica bem mais legalzinho. E como é que fica na view agora que a gente tem esse estado? Ora, como estamos trabalhando com tipos de classe agora, se eu quiser testar aqui com if, eu posso basicamente pegar esse estado e verificar. Quando é que ele vai aparecer que ele é um estado de load? Se esse state ele é semelhante a esse tipo aqui, ó, load Pokémon state. Se for, ele basicamente vai executar esse trecho do código. A mesma coisa serve para o de erro. Eu vou verificar aqui se a parte aqui, se esse state ele é erro Pokémon state. Se for, ele vai executar esse camarada aqui. E agora eu vou continuar aqui. Quando esse cara ele for emp Pokémon state, então ele vai iniciar aquele botão e eu posso até testar para ele promover, né, logo o estado. Se ele for getted aqui, getted Pokémon state, então meu estado ele já se promove e ele vai ter aqui a propriedade de Pokémons aqui dentro e ele já faz o trabalho do Pokémon aqui. Com isso, nós temos aqui um controle de estado muito mais fino. E eu diria que isso aqui é o mais utilizado, né? Só que é separado do bloco. A pessoa fala muito que isso aqui é do bloco, mas isso não tem nada a ver com o bloco. Isso é o state pattern separado do bloco. E é só o primeiro princípio de gerenciamento de estado, que é a parte da representação do estado. Nós escolhemos representar através de classes dessa maneira aqui. Mas olha só como já vai estar funcionando da mesma maneira. Então agora, meu caro amigo, as perguntas que você deve fazer agora quando você se deparar com um novo gerenciamento de estado, não é como ele funciona ou verificar na internet. São 3 perguntas. Qual a maneira que essa approach de gerenciamento de estado está armazenando as propriedades que representam o meu estado? E como que essa approach de gerenciamento de estado propaga esse estado aí? Como ele faz isso? Como que o meu widget se assina e consegue ficar escutando essa tal propagação? Essas são as 3 perguntas que você deve fazer a partir de agora. Agora que você aprendeu os 3 princípios, saiba que esses princípios eles são imutáveis. Funciona tanto no Flutter, funciona no Kotlin, funciona no React Native, funciona em qualquer lugar que gerencie o estado. Use e abuse disso. Pode experimentar! E eu sei que você vai ser bem sucedido em tudo que você for fazer com gerenciamento de estado a partir de agora. Não deixe de curtir o canal, acompanhar os outros vídeos. Se você gostou, comente, fale o que você achou, deixe um curtir, me deixe um feedback, como que isso te ajudou, ou se precisa de mais coisas ali para você aprender melhor sobre gerenciamento de estado. Perfeito? Então um abraço e vamos ser referência juntos. Um beijo!